No vídeo de hoje eu quero trazer para vocês aqui algumas notícias importantes. Por que será que tantos vistos dos brasileiros estão sendo negados quando estão aplicando para o seu visto de estudos para fazer o intercâmbio na Austrália? Brasileiros que estão aplicando ainda do Brasil e principalmente muitos vistos agora sendo negados também por brasileiros que já estão na Austrália e querem renovar o seu visto para fazer outros cursos, né? Então quero trazer aqui algumas ideias, né? O porquê isso está acontecendo e, claro, alertar aí algumas pessoas que possivelmente devem estar assistindo esse vídeo já com preparado para aplicar para o visto, né? Um visto que não é barato e caso, claro, você tenha o visto negado, você tenha esse valor perdido. Então, quem sabe, de repente não vale repensar e talvez pensar também num plano B. Esse vídeo tem o apoio da Enjoy Intercâmbio, eleita uma das melhores agências do mundo pelo Quality English e pioneira em serviços em suporte aos estudantes no exterior desde 2014. Olá pessoal, espero que vocês estejam todos muito bem. Meu nome é Cauê, para quem não me conhece, já estou aqui no YouTube há 10 anos fazendo vídeo da vida dos brasileiros fora do Brasil, compartilhando experiência de centenas de pessoas que já embarcaram para o seu tão sonhado intercâmbio, tentando aí buscar uma carreira internacional. E compartilhamos aqui, lógico, fazendo nossos podcasts com os nossos alunos em Enjoy Intercâmbio. Então, sintam-se à vontade para se inscrever no canal, acompanhar aí os próximos vídeos. E se esse vídeo te ajudar, eu peço, por gentileza, deixar um like para que o nosso canal continue crescendo na plataforma, tá bem? Bom, pessoal, vamos lá tentar entender, então, quais são os novos critérios que a imigração está colocando em relação às aplicações, né? Já há alguns meses aí a gente sabia que a imigração teria essa tendência, né, de fazer alguns ajustes no critério de aceitação de alguns perfis de estudantes. E a gente vai tentar entender o porquê que está ficando mais difícil, né? Mas o fato é que a imigração realmente está ficando cada vez mais rigorosa, né? E aí, claro, dei uma boa fuçada na internet, nos sites governamentais, nos sites de associações de educação, e eu encontrei aqui, até recente, olha, do dia 14 de fevereiro, um artigo do próprio ICEF, que é uma das associações qualificadoras de escolas e agências do mundo inteiro. Inclusive a Enjoy Intercâmbio já é membro do ICEF desde 2016. Bom, eu vou tentar traduzir aqui para vocês o que eles estão dizendo, que é o seguinte, olha. Primeiro ponto, os estudantes que solicitam visto de estudos australianos estão enfrentando um aumento acentuado nas taxas de rejeição sob novas, a imigração tentando buscar se realmente estão tentando focar mais nos estudantes genuínos, né? Algumas instituições e escolas estão lutando para melhorar a sua classificação de risco, conforme avaliado pelo governo australiano. Inclusive, pessoal, isso é um fator importante porque as escolas na Austrália têm níveis, né? Então tem escolas de level 1, 2, 3 e escolas de level 1 são as escolas que têm, vamos dizer assim, uma classificação top, né? No topo da lista de qualidade. E conforme, e é importante, inclusive, quando você for aplicar para o seu visto de estudante na Austrália, que se você está matriculado numa escola de nível 1 ou até mesmo nível 2, você tem uma chance maior de ter o seu visto aprovado, tá? Isso é muito importante. Porém, se as matrículas feitas nessas escolas, os estudantes que se matricularam tiverem o visto negado, isso começa a contar negativamente para essas instituições, então elas podem perder posições nesses níveis, né? Então é o que eles estão falando aqui, ó. Algumas instituições estão cancelando matrículas porque quando eles percebem que pode haver algum risco, né? Não só a imigração. Vamos lá. Bom, basicamente, pessoal, vamos colocar aqui quais são os principais motivos da negativa da maioria dos vistos, tá? Primeiro, vamos pensar num perfil que a imigração olha
e entende que é um perfil de risco, uma pessoa que provavelmente não vai priorizar os estudos e vai priorizar o trabalho, e é justamente isso que a Austrália não quer. Embora a Austrália precisa, né, de muita mão de obra de fora, eles estão tentando selecionar melhor quais são esses futuros candidatos para conseguir uma residência australiana para atuar no mercado local, tá? Então, o primeiro perfil são pessoas acima de 35 anos, tá? Então, se você já tem lá os seus 34 para cima, às vezes vale a pena repensar se vale a pena aplicar para o visto, sabendo que tem grandes chances aí de ter uma negativa, né? E é uma pena porque até poucos meses atrás era aceito, o limite era 45 anos, então eles não abaixaram 2, 3 anos, eles abaixaram logo 10 anos, tá? Buscando justamente pessoas que tenham maior tempo de colaboração econômica com o país, então eles estão buscando mais pessoas jovens, tá? Segundo, pessoas com perfil acima de 24 anos e sem graduação completa, sem o ensino superior completo. Então, se você terminou, né, o seu ensino médio, foi trabalhar em qualquer setor e não fez uma faculdade, eles vão analisar isso e podem entender que você realmente não tem assim um plano de carreira a ser seguido, né? Uma pessoa de 24 anos indo aprender inglês. Então a gente tem percebido que há alguns vistos que são aprovados de pessoas mais jovens, aí com 20, 21 anos, que ainda estão em tempo de fazer uma graduação, às vezes é aprovado mesmo sem ter a graduação, porque dá para fazer o inglês na Austrália e depois você pode fazer cursos técnicos ou até mesmo graduação e mestrado na própria Austrália. Mas eles entendem que vai passando dos 24, 25 anos, não seria ali o perfil ideal que eles estão procurando. Eles querem pessoas que realmente comecem ali a estudar, não ficar com tanto tempo sobrando depois de terminar o high school ou o ensino médio no Brasil e já logo ingressar numa universidade, tá? Importante que vocês saibam disso também. Terceiro, que tenha dependentes no próprio visto, tá? Ou filhos ou cônjuges, né? Marido, esposa. Então, se você tem filhos e gostaria de estudar na Austrália, não estou dizendo aqui que o seu visto vai ser negado, mas eles vão considerar de uma forma, digamos que negativa, porque esse estudante estaria tendo dificuldades de focar nos estudos justamente porque ele tem um filho para cuidar, tem os estudos e tem que se manter no país. Então, é uma possibilidade deles terem ali um candidato a não conseguir cumprir com os critérios que eles estão buscando de um estudante genuíno, tá? Até mesmo casais, né, sem filhos, mas, por exemplo, vai um estudando, até pouco tempo atrás era muito comum, né, um estudar e o outro ir como dependente no próprio visto do cônjuge, né? Agora esses vistos estão cada vez mais sendo negados. Por isso, se você tem esse perfil mais jovem, com universidade ou iniciando uma carreira, eu diria que melhor os dois estarem estudando para aumentar as chances de visto aprovado, tá? O quarto perfil de visto negado seria pessoas com falsas intenções para imigração. O que seria isso? Existe um documento chamado GT Letter, que seria uma carta de intenção que você escreve até 150 palavras, você tem as 5 perguntas ali, né, da imigração que ela vai te testar para saber se você realmente tem interesse em estar investindo no seu diploma, na sua carreira, mas iniciando dos seus estudos, e se ele perceber que esse estudante ele de fato não é genuíno e ele tem mais interesse em trabalhar do que focar nos estudos, esses vistos estão sendo negados também, dependendo de como você faz a sua GT Letter. E eles estão fazendo isso justamente porque houve uma pesquisa e eles perceberam que mais de 50% das aplicações, as cartas, mais de 50% dos estudantes tinham maiores intenções imigratórias do que de fato focar nos estudos, tá? Então é bom ficar esperto com isso. 5. Nossa, desculpa, pessoal.
Falei tanto hoje que eu tô tendo que dar umas pausas aqui para poder dar umas tossidas, para ver se a voz volta. Perfis também de visto negados, pessoas com plano de carreira bagunçado. O que eu quero dizer com plano de carreira bagunçado? Exemplo, tá? Você tem um bom perfil para fazer intercâmbio, porém você se formou no Brasil em marketing ou gastronomia, ou, por exemplo, jornalismo, e lá você resolve fazer um VET, que seria um curso técnico como mecânico. Ou seja, você não está querendo evoluir na sua própria carreira, você está tentando pular de setor em setor, justamente se beneficiando de áreas que estão mais carentes por mão de obra. Então, por exemplo, eu fiquei sabendo que em tal cidade está precisando de bastante mecânico, né? Mas eu sou formado em gastronomia, então quer dizer, você vai mudar totalmente de área para poder atender a demanda daquele mercado ali. E aí a imigração pega realmente que não é uma pessoa que está tão focada, porque eles vão entender que se você escolheu gastronomia, porque você decidiu, você gosta daquilo, e aí você de repente está mudando de um setor tão radicalmente, possivelmente a intenção desse estudante não é o foco nos estudos e sim num plano de imigração, tá? Inclusive, pessoal, deixa eu voltar aqui rapidinho. Essa é uma das razões principais que estão tendo visto negado de renovação. Então, estudantes que fazem, por exemplo, inglês, já tem uma formação no Brasil, faz o inglês na Austrália, depois aplica para um curso técnico, uma área totalmente fora do que a área de formação. Ou pessoas que fazem um curso voltado para a sua área de formação e depois desse curso viram que não conseguiram nada no mercado e vão tentar um outro curso na Austrália. Esses também estão tendo visto negado, tá? Perfil de vistos negados, aplicantes de Higher Education com pontuação menor que 6.5 ou no IELTS ou no PTE. O que é o aplicante de Higher Education? Então, se você está no Brasil, né, e quer aplicar para um curso técnico, como um VET, por exemplo, que é mais barato, hoje você precisa, até poucos meses atrás, acho que com 5 ou 6, se eu não me engano, você já conseguia entrar. Hoje você tem que ter um inglês melhor. Eles estão pedindo que a pessoa realmente consiga acompanhar o curso, tá? E aí eles estão aceitando, não estão mais aceitando o English Placement, que é um teste de inglês que a escola mesmo fazia antes da aplicação, ou durante, ou após o curso, né? E agora eles estão pedindo realmente 6.5 do IELTS ou do PTE. Importante vocês saberem disso, ok? Outro ponto importante que está acontecendo, pessoal, o tempo de processamento de aprovação ou negativa dos vistos está sendo mais demorado para quem está aplicando para o curso de inglês, pois eles estão priorizando aí pessoas para o Higher Education. Importante saber disso, tá? E aí aqui entra algumas reflexões, né, sobre o porquê a imigração está ficando cada vez mais criteriosa e a gente vai entrar study, they're actually here to study, and that we're not seeing what have been terribly exploitative practices, frankly. Desculpa, que estava no mudo, né? Mas basicamente o que ela fala aqui é exatamente isso que eu falei para vocês durante esses... Deixa eu tirar o áudio aqui, senão vai ficar dando eco. Então, basicamente o que ela está falando aqui são essas questões de eles estarem buscando estudantes realmente mais qualificados para poder agregar ao mercado de trabalho para a Austrália, porque eles entendem que eles ainda estão precisando de mão de obra. E isso eu explico nesse slide aqui, ó. Deixa eu só fechar essa janela aqui. Ok. Vamos lá. O que está acontecendo? Olha só, se a gente pegar aqui entre 2022 e 2023, houveram mais de 500 milhões de imigrantes entrando na Austrália, tá? Depois, entre ano passado e esse ano, já estamos aí com 375 mil, fechou um pouco mais baixo, e eles querem tentar manter isso aí numa média de 200 a 250 mil imigrantes ao ano, tá?
E por que está acontecendo isso, pessoal? Justamente porque, vamos lá, a gente está com alguns alunos agora na Austrália que são recém-chegados e tem uma questão importante para colocar aqui para vocês, né? Eles estão com dificuldades de encontrar trabalho. E isso assim, olha, até um ano atrás, né, pelo menos até o ano passado, o mercado de trabalho para os estudantes intercambistas estava ótimo, tá? Sydney, que é a cidade mais movimentada, mais populosa, era onde você conseguia trabalho mais rápido, né? Levava em torno de 1 a 2 semanas, a maioria das pessoas já conseguiam alguma vaguinha de emprego, né? E isso mudou bastante, né? Mudou por conta da quantidade de imigrantes que chegaram. Então, o mercado, né, até mesmo para trabalhar ali no setor de turismo, já está mais saturado de mão de obra, tá? E os setores mais importantes que realmente ajudam a levantar a economia do país, como a indústria da construção, da engenharia no geral, da contabilidade, enfim, entre outros, a tecnologia, a área da saúde, né, entre outros setores que eles precisam realmente de mão de obra um pouco mais específica, mais especializada para poder atender a demanda desses setores, né? Porém, pessoal, eles não vão deixar de aceitar novos intercambistas. Por quê? Porque eles precisam de muitos estudantes, tá? Se começar a cair muito, eles vão perceber que vai ter uma queda numa economia muito importante da Austrália, que são de estudantes internacionais. E aqui, olha, eu provo para vocês o quão importante é esse setor para a economia australiana. Esse gráfico aqui, ó, de 2014 até 2024, é o quanto, qual foi o PIB, desculpa, o quarto maior PIB, né, de arrecadação australiana vem do mercado de estudantes internacionais. E olha só, a gente teve aqui um equilíbrio entre os anos entre 2014 até 2020, veio a pandemia, teve um colapso total, assim como no mundo todo. E depois da pandemia, olha para quanto foi. 36,4 bilhões de dólares arrecadados só com estudantes internacionais, fazendo com que esse mercado seja muito importante para a economia australiana, para as universidades, para escolas de inglês, tá? Porém, gente, o que acontece é que realmente a Austrália continua precisando de mão de obra de fora, mas para setores mais específicos. E para que eles consigam suprir essa demanda, eles precisam de profissionais qualificados. Então, profissionais que já venham com alguma formação ainda jovens para continuar investindo na sua carreira na Austrália. E olha como as coisas são, né? Você, na sua carta de intenção, você não pode colocar que você tem intenções imigratórias, porém a Austrália sabe que a maioria dos estudantes, mesmo colocando, eles vão futuramente ter possibilidades de aplicar para muitas vagas em vários setores que estão realmente precisando de profissionais, tá? Um fator importante que também agrega, né, a essa negativa, o fato da imigração estar ficando cada vez mais criteriosa, é o mercado imobiliário. Assim como na Irlanda, no Canadá, onde os aluguéis estão ficando cada vez mais exorbitantes e caros, e cada vez mais difícil de encontrar vaga em casas, né, casas disponíveis para alugar, quartos para alugar. A Austrália é a mesma coisa. A quantidade de imigrantes chegando são tão grandes que realmente acaba colapsando o mercado, fazendo que o preço das coisas acabam ficando mais alto, principalmente o mercado imobiliário, tá? Então, saibam que a Austrália continua sendo um país ainda excelente, tá? Para você tentar uma carreira no exterior. Porém, se você tem um desses 6 perfis, né, que eu passei aqui para vocês, né, uma pessoa assim já mais madura, ainda com seus 30 anos, mesmo que seja um pouco mais jovem, mas sem a formação acadêmica, enfim, é bom repensar se vale a pena de fato aplicar para o seu visto de estudos, para não ter esse risco, né, de perder. São 700 e poucos dólares australianos a aplicação da aduaneira, né, a taxa aduaneira, que seria a taxa do visto. E, cara, isso aí, mais a taxa do serviço, né, do assessor do visto,
é para lá de R$ 3.000, né? Então, beleza, não é assim todo o dinheiro do mundo, mas é um bom dinheiro que você pode investir em outras coisas, né? Agora, se você acha que vale a pena tentar, ok. Se não, pessoal, tem a Irlanda, ainda continua sendo uma opção, tá? Abrindo muitas portas também para imigrantes. Não tem essa questão de limitação de idades, né? Você tiver 40, 45 anos, quiser começar de um curso de inglês, de repente tentar fazer algum curso superior fora, até mesmo na Irlanda, para tentar aplicar para áreas enfim, vagas na sua área, continua sendo uma boa opção, tá? A Irlanda não tem burocracia, você pode viajar sem o visto, né? Você chega lá com a documentação da escola, vai até a imigração te fornece o visto de residência como estudante, você tem aí até 2 anos permanecendo como estudante de inglês, né? A Austrália é um país maravilhoso, é um dos países mais bonitos que eu já visitei, eu morro de vontade de morar na Austrália, mas fico um pouco até com preguiça de pensar a correria que seria, estava falando isso com alguns alunos hoje, agora com filho e tudo mais, para tentar uma vida na Austrália, né? E, bom, queria fazer essa reflexão aqui com vocês, realmente se vale a pena, né, arriscar. E, claro, se vocês precisarem de qualquer coisa, vocês podem procurar Enjoy, nosso contato do WhatsApp está aqui na descrição do vídeo. Se vocês tiverem dúvidas, tiver algum ponto que vocês gostariam de colocar, que eu talvez tenha deixado passar, podem deixar aqui nos comentários, de repente faz um Enjoy Responde para ajudar outras pessoas aí também, tá bom? Um grande abraço, Enjoy Life, Live Your Dream, cheers!